Antes de começar aqui o meu tema, eu quero indicar a vocês dois livros da CPB, da Casa Publicadora Brasileira, que com certeza serão muito úteis para entender o assunto de que eu vou falar nesta manhã. Um deles é Uma Nova Era Segundo as Profecias do Apocalipse, do pastor, doutor Mervyn Maxwell, livro muito bom, bem detalhado sobre cada capítulo do Apocalipse, e um que trata especificamente do capítulo 13 do Apocalipse, que tem como título Apocalipse 13, Leis Dominicais, Boicotes Econômicos, Decreto de Morte e Perseguição Religiosa. Isso poderia realmente acontecer? Muito interessante, o Marvin Moore, aqui, o teólogo que escreveu esse livro, fez uma pesquisa ampla, bem aprofundada. É um livro que vale a pena você ler e ter aí na sua biblioteca, ok? Mas o tema de hoje é sobre as três bestas do Apocalipse, a identidade delas, vamos identificá-las, e também analisar brevemente a atuação delas em nosso mundo exatamente neste momento, ao longo da história, mas também neste momento. Eu vou trazer aqui muita informação para vocês, eu peço aí que vocês tenham paciência, que analisem tudo com cuidado, com atenção, juntamente comigo. Depois esse vídeo aqui ficará gravado no Facebook da Igreja aí, Central de Londrina, no meu canal também no YouTube, Michelson Borges, e você pode rever, indicar para amigos, enfim, usar como você achar melhor, tá bem? E para começar, eu quero compartilhar com vocês aqui a minha tela. Eu preparei aqui uma apresentação e creio que ela vai ser útil aqui para a gente entender melhor esse assunto. Então aí está a identidade e a atuação das três bestas do Apocalipse. Vamos começar aqui pela identidade. Depois, mais adiante, nós vamos nos deter um pouco mais na atuação delas em nosso planeta, ok? Para isso, nós vamos ler Apocalipse capítulo 13. Se você tem a sua Bíblia aí, eu convido a ler comigo. É importante que nós leamos juntos esse texto, né? Você pode acessar aí no seu celular, como você achar melhor, mas o importante é que nós leiamos inicialmente os versos 1 a 10 do capítulo 13 do Apocalipse. Diz assim o texto: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver que ser morto pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Acredito que você, como um leitor e estudioso das profecias apocalípticas, deve já ter visualizado vários dos símbolos que são mencionados ali no Apocalipse, um livro simbólico, como o dragão, a besta mesmo, né, representando poder, um reino, enfim, águas, né, que significam povos, multidões, nações e línguas, e outros símbolos mais que aparecem ali. Você percebeu também que a besta descrita ali no capítulo 13, ela contém elementos de uma profecia mais antiga. Lá em Daniel capítulo 7, encontramos descrevendo os reinos que sucederiam na história, desde o tempo do profeta Daniel, começando por Babilônia, animais como um leão com asas, um urso com 3 costelas na boca, um leopardo com 4 cabeças e asas, e um animal terrível e espantoso. Nós sabemos já, porque já estudamos Daniel e conhecemos a história, que
Leão representa a Babilônia, urso a Medo-Pérsia, Grécia representada pelo leopardo, com 4 cabeças, e o animal terrível e espantoso ali é Roma. Curiosamente, João, no Apocalipse, ele toma emprestados elementos dessa visão aqui, dessa profecia, porque a besta ela se assemelha a esses animais aqui do capítulo 7 de Daniel. Então, acreditamos que o João, inspirado por Deus, quer nos fazer pensar em Daniel 7 quando interpretamos Apocalipse capítulo 13, porque ali vai aparecer um poder que tem relação direta com esse capítulo aqui de Daniel, ok? E aqui nesse gráfico, nessa pequena tabela, podemos ver então as relações que há entre um elemento profético lá de Daniel 7, que é o chifre pequeno, que vem ali do poder representado por Roma, e a besta do mar em Apocalipse 13. Veja só que interessante. O chifre pequeno, Daniel 7, no verso 25, é dito ali que ele blasfema contra Deus, ou seja, ele procura assumir prerrogativas que pertencem unicamente a Deus, perdoar pecados, se colocar no santuário, querendo parecer Deus, enfim, ele blasfema. E, curiosamente, no capítulo 13 de Apocalipse, o poder representado pela besta do mar, verso 6, blasfema contra Deus também. A ponta, o chifre pequeno, persegue o povo de Deus. No Apocalipse, vemos que a besta do mar persegue o povo de Deus. A ponta pequena, ou o chifre pequeno, vence o povo de Deus. No Apocalipse, a besta do mar vence o povo de Deus. Chifre pequeno é pequeno de início, mas depois ele se torna poderoso, cresce, né? O chifre pequeno ali tem um período de tempo de atuação com muito poder, os 1260 anos, veremos daqui a pouquinho mais detalhes sobre isso aí. E lá no Apocalipse, também, a besta do mar tem um período de tempo de atuação com poder que é ao mesmo tempo da ponta pequena, não é coincidência, já percebemos isso, né? O chifre pequeno, é dito no verso 25 de Daniel 7, que mudou os tempos e a lei de Deus, alterou a lei de Deus. Lá no Apocalipse, a besta do mar, ela impõe uma marca, um selo em oposição a um selo de Deus que aponta para o seu poder e a sua lei. Você conhece o assunto? Acredito que sim. Se não, aqui fica o convite para estudar mais a fundo esse tema aí, né? Mas você percebe os paralelos aqui claríssimos, né? Portanto, entendemos que a besta do mar é o mesmo poder representado pelo chifre pequeno em Daniel capítulo 7 e também em Daniel capítulo 8. Esses paralelismos são muito úteis para nós compreendermos as profecias e evitarmos, né, viajar, né, interpretando de forma muito estranha, como alguns fazem aí, os símbolos proféticos. Vale muito a pena conhecer Daniel e os seus símbolos, porque Apocalipse usa muito da linguagem que vem de lá, linguagem metafórica, né, simbólica. Então nós temos aqui a explicação no tempo, uma pequena linha do tempo aqui, que nos mostra quando foi que esse poder da besta, do mar e da ponta pequena atuou, quando esse poder atuou com grande poder ao longo da história. Lá é dito que ele teria poder para perseguir e matar durante 1260 anos, que na verdade é o mesmo período descrito também por 3 anos e meio, ou 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, e também no Apocalipse por 42 meses. Todos essas três formas de apresentar esse período temporal, elas equivalem a 1260 dias, mas você sabe que em profecia, dias equivalem a anos, então nós temos 1260 anos. Essa profecia interessante, ela começa em 538, quando existe ali a aplicação do Edito de Justiniano, permitindo que a igreja oficial na época, a igreja romana, perseguisse, matasse, torturasse quem ela quisesse, portanto uma associação entre Estado e igreja. Acontece a derrota dos ostrogodos, a última tribo resistente ao papado, o último dos 3 chifres que deram lugar ao chifre pequeno. E somando então 1260 anos a 538 d.C., chegamos a 1798, que é exatamente o ano em que o Papa Pio VI é preso por um general de Napoleão Bonaparte, o general Berthier. E ali entendemos que a ferida mortal descrita em Apocalipse 13 foi então desferida. Parecia realmente que a igreja romana não mais se levantaria, que os papas não teriam mais poder, mas depois a história se reverte. Você lembra que nós lemos aqui que essa ferida mortal vai ser curada e a terra vai se maravilhar seguindo a besta. Ellen White, no livro Grande Conflito, página 266, escreveu o seguinte:
Os períodos aqui mencionados, 42 meses e 1260 dias, são mesmo representando igualmente o tempo em que a Igreja de Cristo deveria sofrer opressão de Roma. Então, o povo de Deus, o povo leal de Deus, teve que fugir, muitos até para o deserto, né? Como é o caso dos valdenses e outros, né? Pessoas que queriam ser fiéis à Bíblia eram perseguidas pelo poder opressor romano, da Igreja Romana. Então, ela diz aqui que os 42 meses e os 1260 dias são o mesmo período. Os 1260 anos de supremacia papal começaram em 588 de nossa era e terminariam, portanto, em 1798, aqui confirmando o que nós podemos perceber também na história. Nessa ocasião, um exército francês entrou em Roma e tomou prisioneiro o Papa, que morreu no exílio, Papa Pio VI, né? Posto que logo depois fosse eleito novo Papa, a hierarquia papal nunca pôde desde então exercer o poder que antes possuíra, poder total, poder conferido pelo Estado, né? Então note que aqui Ellen White ela afirma que esse período teve cumprimento entre 538 e 1798. Por mais que venham aí pregadores abraçando aí a ideia futurista, né, a escola futurista, tentando mostrar que esse período se cumpre novamente no futuro, de forma literal, isso é falso, né? Isso não corresponde nem à Bíblia, tampouco ao que Ellen White escreveu. Esse período aí de 3 anos e meio, 1260 anos, ou 42 meses, né, que são o mesmo período, eles têm cumprimento lá na Idade Média, já se foi esse tempo, né? Já ficou no passado. Muito bem. Apocalipse 13 agora, pegue sua Bíblia novamente, nós vamos ler a respeito da segunda besta que aparece aí nesse capítulo. Note que nesse capítulo 13 nós temos 2 bestas, uma que emerge do mar, no meio de um local bastante povoado, porque mar significa povos, multidões, nações e línguas, mas também temos uma besta que emerge da terra, o oposto de mar, portanto, um local despovoado, praticamente deserto. Leiamos agora dos versos 11 ao 18 e preste atenção nos símbolos, nos detalhes, nas pistas que o profeta nos dá aqui nesses versos. Vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra, diante de todas as pessoas. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. E lhe foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, a besta do mar, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. Temos aqui um decreto de morte, ok? A todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aqueles que têm a marca ou o nome da besta, o número de seu nome. Ou seja, aqui nós vemos um decreto, né? Um decreto para que pessoas que não aceitam a marca da besta sejam perseguidas e depois, como já vimos, até mortas, né? E ele termina dizendo assim: aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é o número de ser humano. E esse número é 666. Você sabe que o número 7 representa a perfeição, né? Portanto é o número de Deus, e o 6 é o número humano, representa um poder humano, representa algo imperfeito. E o fato de aparecer ali 666, naturalmente nos remete para Daniel capítulo 3, onde vemos ali uma falsa adoração, pessoas que são obrigadas pelo rei, pelo Estado, a se prostrar diante de uma estátua cujas medidas são 60 por 6, 60 côvados por 6 côvados, né? Então esse número repetido, ele aponta assim para uma adoração pagã, uma falsa adoração. Muito bem. Identificando então a segunda besta, a besta que emerge da terra, que surge na terra, né? Ela é um poder político importante, porque ali diz que ela tem atuação mundial, faz com que todo mundo adore a primeira besta. Então é um poder político importante. Bestas sempre são poderes, né? 2. A besta da terra tem autoridade global, como vemos no texto, claramente ali. A besta da terra é um poder do tempo do fim. Será que temos prova disso na Bíblia também? Já verei com vocês. E a besta da terra é um poder cristão. Como identificar isso? Veja ali o comentário abaixo, né? Em Apocalipse 16,
A primeira das 7 últimas pragas é dirigida aos portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem. No verso 2 a gente vê isso. Portanto, a besta da terra é que impõe essa marca, e se as pragas têm que ver com o finalzinho da história deste mundo, logo após o fechamento da porta da graça, isso quer dizer que essa besta, ela é um poder realmente do tempo do fim. Não é como a primeira besta que começou lá atrás, né, tendo o começo de sua supremacia em 538, né? Você perceberá também que não é como a besta do abismo, que veremos daqui a pouco, que começou também lá atrás. Essa besta da terra, ela tem atuação poderosa no fim da história. Anote isso. 4. A palavra cordeiro aparece 31 vezes no Apocalipse. 30 delas aplicadas a Jesus, e apenas uma vez é aplicada à besta que quer imitar Jesus. Portanto, se essa besta quer imitar Jesus, ela é um poder religioso também, um poder cristão. E assim nós conseguimos identificar essa besta como sendo a nação norte-americana, uma nação protestante, que começa realmente com ideais de liberdade, né, de princípios bíblicos, mas acaba com o tempo sendo transformada e falará como um dragão perseguidor no fim da história. Você vai entender melhor daqui a pouquinho esse ponto aqui, né? Então nós temos aí, primeira besta, papado, segunda besta, Estados Unidos. E a terceira besta, quem é essa? Vamos ler Apocalipse capítulo 11 agora. Abra a sua Bíblia aí, por favor. Apocalipse capítulo 11, vamos descobrir quem é a besta que emerge do abismo agora, uma terceira besta aí, né? Apocalipse 11, vamos ler do verso 3 para frente, tá? Apocalipse, capítulo 11, versos 3 a 13. Eu leio assim: Darei autoridade às minhas 2 testemunhas para que profetizem durante 1260 dias. Você já sabe que dia equivale a ano. Curiosamente, aqui temos o mesmo período que já vimos em Apocalipse 13 e em Daniel 7. 1260 anos. Essas 2 testemunhas profetizando vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, da boca dessas testemunhas sai fogo e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para transformá-las em sangue, bem como para ferir a terra, com todo tipo de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo fará guerra contra elas, contra as testemunhas, as 2 testemunhas. A besta vencerá e matará as testemunhas, e os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade que espiritualmente, simbolicamente, se chama Sodoma e Egito. Olha as pistas aí. Onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos, dentre os povos, tribos, línguas e nações, contemplarão os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio, ou seja, 3 anos e meio, e não permitirão que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa da morte dessas 2 testemunhas, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas, depois dos 3 dias e meio, entrou neles, nos cadáveres das testemunhas, um espírito de vida vindo da parte de Deus. E eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que os viram ficaram com muito medo. E as 2 testemunhas ouviram uma voz vinda do céu, dizendo-lhes: subam para cá. E subiram ao céu, numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora, houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade. Nesse terremoto morreram 7.000 pessoas. As outras pessoas ficaram aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Essa é uma besta curiosa, né? Ela surge do abismo, não é a besta do mar, não é a besta da terra. Ela persegue as testemunhas de Deus, mata as testemunhas na praça da cidade misteriosa, que é identificada com Sodoma e Egito, mas depois essas 2 testemunhas, que são também profetas, se erguem de novo e passam a profetizar. E as pessoas que deram festas, porque as testemunhas tinham sido mortas, acabam ficando atemorizadas e há uma mortandade ali naquela cena, né? Então, mais uma vez, temos aqui o período de 1260 anos, que enquanto a igreja romana, você se lembra, perseguia, matava, aprisionava aqueles a quem ela considerava hereges, contrários à sua doutrina,
O povo de Deus, o povo que era fiel à palavra de Deus, estava fugindo, estava se ocultando, né? E nesse período, é dito aqui, nesse capítulo, que as duas testemunhas estão profetizando vestidas de pano de saco, ou seja, humilhadas, né? Vestir-se de pano de saco significava humilhação, luto. Então essas testemunhas estão profetizando dessa forma, de uma forma humilhada, né? Nós vemos que, já vimos isso, e aqui só repetindo, né, que esse período de perseguição vai de 538 a 1798, com a prisão do Papa Pio VI lá, ok? E temos a identificação dessas testemunhas no livro Grande Conflito, página 267. Olha que interessante. Relativamente às duas testemunhas, declara mais o profeta: estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus de toda a terra. Tua palavra, diz o salmista, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. O que é lâmpada para os nossos pés? É a palavra de Deus. E ali é dito que essas testemunhas são um castiçal, são como um candelabro, né? Então, Ellen White já afirma categoricamente aquilo que a Bíblia já apresenta também, que as duas testemunhas representam as escrituras do Antigo e do Novo Testamentos. Ou seja, essas duas testemunhas que estão lá profetizando naquela cidade misteriosa, já vamos ver que cidade é essa, elas são a Bíblia Sagrada, o Antigo e o Novo Testamentos. E a besta do abismo persegue essas testemunhas, tenta matá-las. Ainda no Grande Conflito, página 267, lemos o seguinte: durante a maior parte desse período, dos 1260 anos, as testemunhas de Deus permaneceram em estado de obscuridade. A Bíblia Sagrada estava assim. Não era fácil ter acesso à palavra de Deus nesse período, você sabe. O poder papal procurava ocultar do povo a palavra da verdade e colocar diante dele testemunhas falsas para contradizerem o testemunho daquela. Quando a Bíblia foi proscrita pela autoridade religiosa e secular, quando seu testemunho foi pervertido, fazendo homens e demônios todos os esforços para descobrir como desviar dela o espírito do povo, quando os que ousavam proclamar suas sagradas verdades eram perseguidos, traídos, torturados, sepultados nas celas das masmorras, martirizados por sua fé ou obrigados a fugir para a fortaleza das montanhas e para as covas e cavernas da terra, então profetizavam as fiéis testemunhas vestidas de saco. Fica muito claro, então, que a pregação da palavra de Deus nesse período foi muito complicada, humilhada, né? Perseguida. Então, o que acontece? Mudança de planos. Com a primeira besta de Apocalipse 13 indisponível, porque ela foi ferida de morte em 1798, que outro poder Satanás passa a utilizar como seu instrumento, sua testa de ferro? Nós já vimos, Apocalipse 11, 7 e 8, a besta que emerge do abismo. E, como eu disse, curiosamente, ela é identificada com Sodoma e Egito. Quando lemos Êxodo capítulo 5, verso 2, nós vemos ali a atitude arrogante e ateia do faraó, quando confrontado por Moisés, diz assim: quem é esse Deus? Eu não reconheço esse Deus e não vou deixar o povo ir livre. Veja que aqui nós temos um poder perseguidor se levantando, né, do abismo e sendo identificado como, simbolicamente, com o Egito. Egito que representa, nesse caso aqui, o ateísmo aberto, declarado contra Deus. E também Sodoma. Sodoma, símbolo de licenciosidade, de uma vida desregrada, não é? Então nós temos aí uma cidade, né? Uma cidade em que o ateísmo despertou fortemente e também a licenciosidade de Sodoma aparece por ali. Olha que interessante o que está no livro Spirit of Prophecy, volume 4, página 192. Ellen White escreveu que o mesmo espírito mestre que incitou o massacre de São Bartolomeu também dirigiu as cenas da Revolução Francesa. Olha que interessante, né? A revolução que ocorreu aí entre os anos 1789 e 1789 e 1799. Um período bem interessante aí, né? Satanás parecia triunfar. Não obstante o trabalho dos reformadores, ele tinha conseguido manter vastas multidões na ignorância a respeito de Deus e sua palavra. Agora ele apareceu com uma nova roupagem. A besta do mar sai de cena e aparece uma outra besta com uma nova roupagem, um novo enfoque, mas com o mesmo poder por trás. Na França surgiu um poder ateu que declarou abertamente guerra contra a autoridade do céu. A fornicação foi sancionada por lei. Profanação e corrupção pareciam inundar a terra. O trabalho que o papado havia começado, o ateísmo concluiu.
O papado retinha do povo as verdades da Bíblia. O ateísmo ensinou a rejeitar tanto a Bíblia quanto o seu autor. Veja que interessante, não? É claro que a Revolução Francesa teve também suas consequências positivas sob alguns aspectos, mas o que nos interessa aqui é o viés religioso, escatológico. E sob esse ponto de vista foi realmente uma catástrofe, ok? Olha só, uma revista secular, Blackwood Magazine, novembro de 1870, confirmando aqui o que Ellen White escreveu, né? Que a França é o único estado que, por decreto da Assembleia Legislativa, declarou não haver Deus, e em cuja capital a população inteira dançou e cantou com alegria ao ouvir a declaração. Veja que a Bíblia diz que eles dariam festas, ficariam felizes, trocariam presentes. Por quê? Porque a incômoda Bíblia, a incômoda pregação da Bíblia havia sido silenciada pelo poder da revolução. E por algum tempo foi assim mesmo, né? Inclusive o casamento, né? Foi tido como apenas um contrato transitório. Eles casavam por 10 dias, casavam por algum tempo, e se eles então vissem que não foi uma boa decisão, separavam e estava tudo certo, né? O casamento foi banalizado. E a semana de 7 dias, que aponta para a criação do mundo e o descanso sabático, foi trocada por uma semana de 10 dias. Mais adiante, eles tiveram que voltar atrás porque as pessoas começaram a ficar doentes, começaram a sofrer com essa semana mais alongada. Isso porque, você pode pesquisar depois, nós fomos criados para funcionar em ciclos de 7. É o tal do ciclo circaseptano. É uma pesquisa bem interessante aí para você. E o sábado, né, a pausa sabática, ela é necessária para o nosso organismo, e nessa revolução eles tentaram violar também esse princípio bíblico, porque eles queriam, na verdade, apagar tudo que fosse de religião cristã bíblica ali na Revolução. Um livro bastante interessante sobre a Revolução Francesa e esse viés religioso dela, um livro que inclusive é secular, não é um livro adventista nem evangélico, né? Os Deuses da Revolução, de Christopher Dawson. Ali ele diz o seguinte na página 7: o embaixador dos Estados Unidos na França escreveu de Paris em 1792 que tinha vivido para ver uma nova religião surgir. Ela consiste em uma negação de toda religião, e seus adeptos têm a superstição de não serem supersticiosos. Eles têm para com isso tanto zelo quanto qualquer outra seita, e estão igualmente prontos para devastar o mundo a fim de angariar prosélitos. E ele diz mais na página 114, como o cristianismo, o novo culto, era uma religião de salvação humana, a salvação do mundo pelo poder do homem, tornado livre pela razão. A cruz foi substituída pela árvore da liberdade, a graça de Deus pela razão do homem e a redenção pela revolução. Essa palavra tem se tornado cada vez mais forte, né, em nosso tempo. Redenção sendo substituída pela revolução, conversão sendo substituída pela subversão e por aí vai. Espírito da Revolução Francesa ainda em nosso mundo. Eu falei que eu ia falar com vocês sobre a atuação das bestas, né? Então aqui, recapitulando, nós temos a besta do mar, que representa Roma papal. Temos a besta da terra, que representa os Estados Unidos. Temos a besta do abismo, que acabamos de ver, representa a França revolucionária. Aqui uma linha temporal só para a gente identificar as coisas, né? Em 538, com Edito Justiniano, começando ali os 1260 anos, a besta do mar, Roma papal, a ponta pequena de Daniel 7 e 8, ela tem então 1260 anos de atuação com poder, com toda a liberdade. Em 1798 acontece a ferida mortal, quando o Papa Pio VI é preso. Em 1929 acontece o Tratado de Latrão, quando no governo Mussolini as terras do Vaticano são devolvidas e o poder, parte do poder perdido pelo Vaticano é restaurada. E aí nós vemos então nessa concordata, né, nessa lei assinada, o começo da cura da ferida mortal, segundo o Apocalipse 13. Ali abaixo, 1776, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, e a nação que inicia lá num deserto, né, um local pouquíssimamente povoado, né? E aí nós vemos no capítulo 12, por exemplo, de Apocalipse, a terra abrindo a boca, engolindo as águas e protegendo a mulher que fugia, né? Então, de fato, a nação norte-americana, o território norte-americano, ele acaba sendo um local de abrigo para os protestantes que fugiram da Europa em busca de liberdade. Mas ali, com o tempo, a nação vai crescendo, se tornando uma potência, e nós vemos na profecia que, no fim das contas, ela vai acabar falando como um dragão. Ela que começou como um cordeiro. 1789, aí a Revolução Francesa. Então você tem na linha do tempo aí as 3 bestas
surgindo na história e avançando para o fim, né? Avançando até a volta de Jesus. Talvez você esteja se perguntando, ok, eu entendo que a besta do mar e da terra avançaram até o fim, mas como assim que a Revolução Francesa ainda está acontecendo? Não a Revolução, mas os desdobramentos dela, como nós veremos a partir de agora. A atuação das bestas do mar, da terra e do abismo. Comecemos então pela besta do Apocalipse 11, né? Vamos agora de trás para frente, depois vamos para as duas últimas ali do Apocalipse 13, né? Neoateísmo e gramscismo, o último suspiro da Revolução. Olha que interessante o que o pastor e doutor Mervyn Maxwell diz aqui na página 290 de seu livro, Uma Nova Era segundo as Profecias do Apocalipse. Outro importante legado da Revolução Francesa foi o comunismo. Karl Marx, ao sistematizar o comunismo, e Lenin e Trotsky, ao prepararem a violenta Revolução Bolchevique em 1917, analisaram cuidadosamente o curso da Revolução Francesa. Durante o processo, eles assimilaram extremamente bem uma lição correlata, ensinada pelo filósofo francês Jean-Jacques Rousseau. Tratava-se da doutrina de que uma minoria que sabe o que é melhor para o povo deve impor sua vontade à maioria, para o próprio bem desta. Aqui eu recomendo para vocês um livro bem interessante de George Orwell, né? A Revolução dos Bichos. É exatamente isso. Uma minoria que se diz iluminada deve impor sua vontade à maioria, para o bem, para o suposto bem da maioria, né? Diz aqui o Mervyn ainda mais que o professor, ele cita aqui o professor Palmer, né? Abre aspas, o movimento comunista jamais haveria tomado a forma que tomou, não fosse a ocorrência prévia da Revolução Francesa. Portanto, o marxismo, o comunismo, são inspirados na Revolução Francesa. São os filhotes dessa revolução. Então, as ideias, né, dessa besta do abismo continuam, sim, em nosso mundo, atuando ainda no nosso tempo. Em 1989, você sabe disso, caiu lá, foi derrubado o Muro de Berlim, e aparentemente foi a queda, né, do comunismo, com o fim da Guerra Fria, o fim da ex-União Soviética, né, parece que realmente o comunismo estava com seus dias contados. Ok, só que, repito, as ideias muitas vezes são até mais poderosas que as armas, e Antonio Gramsci, um filósofo e jornalista italiano, percebeu muito bem isso. Ele escreveu vários livros aí enquanto estava preso e promoveu uma verdadeira revolução cultural. Gramsci ensinava que, já que pelas armas não foi possível implantar um regime marxista-comunista, nós temos que conseguir isso pelas ideias, cooptando os jornalistas, a imprensa, os formadores de opinião e também as escolas. E isso deu muito certo. Depois você pode pesquisar um pouco sobre a Escola de Frankfurt, sobre a influência dessas ideias, né, gramscistas na educação e na mídia. A Revolução Cultural realmente é um fato, né? Nós vemos desdobramentos disso na ideologia sem gênero, nós vemos desdobramentos disso nas ideias abortistas, meu corpo, minhas regras. Esqueça a ideia de que nós somos templo do Espírito Santo, esqueça a ideia de que nós somos criados como homens e mulheres, e o casamento é uma relação heteromonogâmica. Essas ideias liberais, progressistas, relativistas, vêm tentando destruir esses princípios, esses valores bíblicos, mais ou menos como a Revolução Francesa, os revolucionários tentaram fazer também com a Bíblia, lá nos anos 1000, fim dos anos 1700. O neoateísmo também, segundo se percebe, é um suspiro aí, um desdobramento, né, da Revolução Francesa, no sentido de que também perseguiu a Bíblia, as ideias cristãs, judaico-cristãs. É o último suspiro ateísta e o declínio da besta do abismo. Esses quatro senhores aí na tela, Richard Dawkins, Sam Harris, Daniel Dennett, Christopher Hitchens já é falecido, foram muito produtivos, escreveram muitos livros e artigos aí nos anos 90, 2000, tentando destruir literalmente o cristianismo e o criacionismo. Eles eram inimigos da fé cristã e da fé, enfim, né? Tentaram mostrar que a religião é inútil, né? Denis Lecomte, no livro do Ateísmo ao Retorno da Religião, da editora Loyola, Edições Loyola, ele escreveu aqui, ele citou aqui o bispo Claude Dagens, que diz o seguinte, olha que interessante a percepção desse bispo católico. Os pensadores ateus do mundo moderno, principalmente os do século XVIII, denunciam apaixonadamente as mentiras e as ilusões que atribuem à influência do cristianismo. Querem a todo custo libertar as mentes da influência esmagante aos olhos deles de uma religião opressiva e manipulada pelos exploradores que são os padres. Olha só que interessante. O refluxo das formas mais duras ou mais ideológicas do ateísmo deixa lugar ao ressurgimento do sentimento religioso. Uma reação, né? Não é necessariamente Deus que está de volta, mas o sentido humano do sagrado ou do divino,
o desejo sepultado de certa transcendência que vem à tona assumindo formas estranhas. E, de fato, nós vemos hoje uma religião neopagã, ambientalista, como eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, surgindo de volta aí com força, ressurgindo com força, em quase que numa reação a essa pregação dura dos neoateístas que tentaram trazer de volta aí o espírito revolucionário, mas não deu certo. Não deu certo mesmo. Veja aqui algumas estatísticas, alguns gráficos, né? The Washington Post, o mundo aí, esperava-se que a religião diminuísse, o sentimento religioso enfraquecesse no mundo, mas não, ele está se fortalecendo cada vez mais, né? The Guardian, em 2018, uma matéria mostrando também questionando, né, por que a fé está se tornando cada vez mais e mais popular, ao contrário do que se imaginava. 84% da população mundial afirmam seguir algum tipo de religião. Podem não ser, talvez, frequentadores de igrejas, mas têm a fé, têm uma religiosidade. Isso é muito curioso. Os neoateístas bem que tentaram, fizeram campanhas contra a religião, como essa aí do Richard Dawkins, né? Provavelmente não há Deus, então pare de se preocupar e curta a sua vida, né? Tentaram, mas não funcionou. Tentaram até catequizar no ateísmo crianças, como é o caso aqui, ó. Richard Dawkins lançou aí acampamentos de verão com conteúdo ateísta para crianças. E eles que dizem que os cristãos catequizam, né? Mas na verdade tentaram também fazer isso aí, mas as crianças não deixaram de crer, as pessoas não abandonaram Deus e a religião, e esse sentimento continua se fortalecendo, né? É a derrota da besta do abismo. Por quê? Porque a besta preferida de Satanás, de Apocalipse 13, a do mar, ela está de volta, né? Nós vemos aqui uma espécie de ação e reação, então, né? Enquanto esses ecoadores, digamos assim, aqueles que ecoam os sentimentos da Revolução Francesa, como ateísmo, aborto, casamento gay, destruição da família e ataques a outros valores cristãos, fizeram bastante força e barulho, né, em anos recentes. O que aconteceu? Uma reação da direita. O meu amigo Eduardo Lutz, ele fez uma análise bem interessante ao dizer que a esquerda é só o movimento puxando o arco para o lado oposto ao que será percorrido pela flecha que vai causar os verdadeiros estragos. Uma analogia bem interessante, hein? Ação e reação. Puxar a corda para um lado, agora a flecha vem com força, né? Veja aí a flecha. Eleições 2018, por que especialistas veem onda conservadora na América Latina após disputa no Brasil? Onda conservadora. Crescimento da extrema-direita na Europa. Entenda esse fenômeno. Não foi só a América Latina, foi na Europa, foi nos Estados Unidos também. A ascensão da direita nacionalista é planetária. Uma direita religiosa que diz valorizar os princípios cristãos, né? Então nós vemos que a ferida da besta lá de Apocalipse 13 realmente começa a passar por um processo de cura, tá? Esse é um outro tópico importante aqui dessa palestra. Nós vemos aqui em 2015, por exemplo, o Papa Francisco indo aos Estados Unidos e pela primeira vez na história, um Papa discursando na Câmara dos Deputados e emocionando inclusive o presidente da Câmara aqui. Veja só, enquanto o Papa discursava, ele estava ali secando as lágrimas. Pouco após esse discurso histórico, o Papa vai até ali a sacada, né, do Capitólio, e ali ele profere uma bênção a uma multidão reunida ali em frente, né, ao Capitólio, em Washington, e pela primeira vez na história um Papa abençoa a América, uma coisa que seria impensável lá no século XIX, quando Ellen White escreveu que o abismo que havia entre protestantes e católicos seria transposto com o tempo e haveria depois uma aproximação. Aqueles que leram o que Ellen White escreveu lá no século XIX devem ter achado que ela estava doida, né? Que era um absurdo dizer uma coisa dessa. Mas a foto aqui é um cumprimento de profecia tremendo, né? Poucos dias depois, o Papa foi até a sede da ONU, lá em Nova York, e discursou para líderes de 193 países. Primeira vez na história que um Papa faz isso ali, na sede da Organização das Nações Unidas, né? Papa em Abu Dhabi, expectativa para a chegada do campeão da paz. Os muçulmanos têm chamado o Papa, os muçulmanos moderados, chamado o Papa de campeão ou um lutador pela ecologia. Primeira vez também na história algo dessa natureza, ok? Vamos lá. Ambientalismo, a nova religião planetária. E você já vai entender como que as coisas começam a convergir agora a partir desse momento. Papa Francisco tem clamado para um novo sistema global de governança para lidar com o aquecimento global ou as mudanças climáticas. Não se esqueça, o Papa Francisco, mais do que a tal da Greta Thunberg, tem sido encarado como um campeão
do meio ambiente, da ecologia, para salvar o planeta, ok? Papa Francisco defende o fim do trabalho aos domingos. Eu estou pegando aqui algumas notícias mais ou menos soltas, mas tem muitas, né? Ele tem falado com insistência sobre esse assunto, de que o domingo pode ser realmente uma solução para minimizar aí os efeitos climáticos, né? Eu quero convidar você a assistir depois no meu canal a este vídeo aí, ó, o Sino da Amazônia e o Ecumenismo, para você ver realmente qual é a tônica dos bispos atualmente, do Papa Francisco, para você perceber realmente como as coisas se conectam. Não tenho tempo aqui de explorar mais esse tópico aí. Veja, pessoas que não têm nada a ver com religião, como neste podcast aqui de política, né, falando sobre um assunto que eu já há 10 anos praticamente tenho tratado em meus canais, meu canal, em meus blogs, né, que o ambientalismo se tornou uma nova religião planetária. Exatamente isso. As pessoas estão percebendo isso agora. Agora, preste bem atenção nesse texto que eu vou ler com vocês aqui de Mensagens Escolhidas, volume 3, página 392. Veja o que Ellen White escreveu no século XIX. O chamado mundo cristão será palco de grandes ações decisivas. Homens com autoridade promulgarão leis para controlar a consciência, segundo o exemplo do papado. Babilônia fará que todas as nações bebam do vinho da ira de sua prostituição. Toda a nação será envolvida. João, o revelador, declara o seguinte sobre esse tempo. Isso está lá em Apocalipse 18 e também 17. Tem estes um só pensamento. Ela diz assim, ó, haverá um laço de união universal, uma grande harmonia, um laço tão poderoso, gente, que vai ser capaz de unir aqueles que estão alinhados à besta do abismo, alinhados à besta do mar, da terra, ou seja, é um elemento de cola, de cimento, né, que vai unir a todos. Uma confederação de forças satânicas. E oferecem à besta o poder e a autoridade que possui. Então, Satanás, que estava brincando com suas peças no tabuleiro, né, suas bestas, agora unifica tudo, une tudo. Assim, é manifesto o mesmo poder arbitrário e opressor contra a liberdade religiosa, contra a liberdade de adorar a Deus, de acordo com os ditames da consciência, que foi manifestado pelo papado, quando no passado ele perseguiu os que ousaram recusar conformar-se aos ritos e cerimônias religiosas dos romanistas. Então a imagem da besta vai ser restaurada. A besta da terra vai obrigar as pessoas a adorarem a primeira besta, que voltará a atuar como atuou no passado, durante os 1260 anos de perseguição. Pode parecer loucura agora, mas anote aí, na sua agenda, anote aí, isso vai acontecer. Temos que estar preparados porque a profecia não falha. Haverá um laço de união universal, uma grande harmonia. Eu fico impressionado de perceber que o Papa tem costurado esse assunto, né? E veja que a Laudato Si, a sua carta apostólica, publicada em 2015, em que ele defende o domingo como o dia da família, o dia da natureza, sendo que o sábado é o memorial da criação, e não o domingo, um dia que, se for guardado corretamente, poderá ajudar a conter as emissões de gás de efeito estufa, ajudando então a lidar com o aquecimento global, que, por causa da pandemia, tem se tornado um assunto cada vez mais forte, né? E vai ficar cada vez mais forte aí nos meios de comunicação. Interessante como alguns autores seculares têm percebido um tema que talvez alguns estão mais alheios, não estão distraídos, né? Em que deveriam estar bem atentos, porque são conhecedores da Bíblia. Esse aqui é um livro bem interessante, eu tenho aqui em minha biblioteca, Pascal Bernardin, Império Ecológico. Ele fala o seguinte, que um discurso onipresente monopoliza as mídias. Ele é um filósofo, é um pensador, não é religioso. Não escreve sobre religião. E uma nova ideologia parece estar emergindo, a ideologia ecumenista, ou ambientalista, né? Ou ecossocialista, como você queira chamar. Não estaríamos em presença de um discurso totalitário, mascarado, cujas potencialidades revolucionárias foram gravemente subestimadas? Eu creio que sim. Não estaríamos testemunhando a subversão da verdadeira ecologia, aquela que é respeito pela obra do Criador? Sim, eu creio que sim. Estão trazendo de volta um conceito panteísta, pagão, de mãe Gaia, né? Aliás, todo o discurso lá do Sino da Amazônia trata a natureza dessa forma, meio que divinizada, né? Uma natureza panteísta, um conceito panteísta de natureza. E eu vejo que o Pascal Bernardin acertou em cheio aqui ao questionar esse assunto. E ele diz mais, e ao ler agora esse trecho desse livro dele, página 12, você vai se lembrar do que eu pedi para você memorizar de Ellen White. Ela fala um laço de união universal, não é? Aqui ele diz o seguinte, ó, a nova ideologia deverá fornecer um princípio central e unificador. É basicamente o que Ellen White falou lá no século XIX, né? Haverá um laço de união universal, uma grande harmonia. Ele chama de princípio central unificador, em torno do qual a sociedade mundial poderá se construir e se definir.
Esse princípio deverá formá-la por inteiro, permiti-la definir tanto os objetivos sociais quanto as normas de comportamento individual, ser aceito pelos povos do Ocidente e do Oriente, do Norte e do Sul. Ele deverá evitar confrontar qualquer sensibilidade religiosa ou filosófica, mas, ao contrário, fazer avançar a causa sincretista, olha o ecumenismo aí, né? E a aparição de uma religião mundial. Olha, todo mundo entregando o poder à besta, como diz Ellen White, e o Apocalipse também diz, né? Esse princípio central unificador, que Ellen White chama de laço de união universal, deverá também permitir ao poder mundial intervir, diretamente ou não, em todos os setores da sociedade. Ele deverá permitir, além de uma religião mundial, a instauração de um governo mundial. Nada mais profético. É incrível, parece que Pascal Bernardin andou lendo o livro O Grande Conflito, que se você não leu, precisa ler urgentemente. Né? Outro autor faleceu recentemente, que já percebia algumas coisas no ar, embora não fosse um religioso, Roger Scruton, um filósofo, né? Ele diz aqui no livro Filosofia Verde, previsões alarmistas desse tipo são recorrentes na história, e há um bom motivo para isso. Alarmes transformam problemas em emergências, levando o andamento normal e diário da política a uma interrupção abrupta. Vimos isso nessa pandemia agora. Diante de uma emergência, preparamos-nos para obedecer. Use máscaras, não saia de casa, não frequente tais lugares. Não estou dizendo que isso não deva ser feito, entenda bem. Mas o fato é que a população do mundo foi domesticada, foi preparada para ceder suas liberdades, porque uma crise intensa está aí ameaçando vidas. Então, quando isso acontece, quer seja por causa de uma pandemia ou por causa de um atentado terrorista, como aconteceu no World Trade Center, né, em 2001, ou então quando vierem mais tragédias climáticas, porque elas são previstas, né, isso acontece facilmente. As pessoas cedem suas liberdades e seguem líderes. Diante de uma emergência, preparamos-nos para obedecer, seguir líderes e nos proteger. As pessoas que cobiçam políticas centralizadoras, como a besta, e claro, o anticristo, Satanás, de cima para baixo, têm as emergências em alta conta. Roger Scruton está falando aqui de pessoas, de ditadores humanos. Nós podemos transpor isso para uma visão escatológica e entender que as emergências, que as catástrofes, tragédias, elas servem muito bem aos planos das bestas e daquele que está por trás delas. E Ellen White diz que Satanás estudou os laboratórios da natureza e emprega o seu poder tanto quanto Deus permite para causar terremotos, ciclones, saraivadas e essas doenças e tudo mais. Então, o causador verdadeiro das mudanças climáticas e tragédias ambientais é Satanás, operando seu poder à medida que o Espírito Santo vai sendo retirado da terra, não da vida, do coração dos servos de Deus, da terra. À medida que os ventos, né, os 4 ventos vão sendo soltos, Satanás tem mais poder de atuação e vai usar esse argumento para levar avante a sua agenda. Eu assisti recentemente uma entrevista com um pastor presbiteriano em que ele diz que essa pandemia pode ser Deus pesando sua mão sobre o mundo porque o mundo está transgredindo os mandamentos. E ele se refere, claro, ao domingo como o dia de guarda. Então o argumento já está sendo usado. Deus está pesando sua mão. Precisamos nos voltar para Deus. Precisamos obedecer à lei de Deus, o domingo, para que então o mundo seja salvo de uma tragédia terrível. Testemunhos Electos, volume 2, página 152. O movimento dominical está agora preparando o caminho na sombra. Seus dirigentes ocultam seu legítimo intento e muitos dos que a ele aderem ignoram para onde leva a corrente. Os intuitos professados, ditos, são de índole branda, salvar a natureza, salvar os animaizinhos, enfim, e aparência cristã, mas sua fala há de revelar o espírito do dragão. Olha só, muitas pessoas que seguem esses movimentos ambientalistas progressistas não sabem bem o que estão fazendo, estão ali sinceramente, honestamente, fazendo algo que eles creem ser uma boa coisa, e aparentemente claro. Nós também temos que lutar pela preservação do nosso meio ambiente enquanto aqui estivermos, né, até a volta de Jesus. Não vamos salvar a Terra, como alguns pensam, mas vamos preservá-la enquanto pudermos. Então, o que está acontecendo aí nos bastidores é o que as pessoas ignoram, né? O movimento dominical está preparando o caminho na sombra, embaixo, né, nos bastidores. No fim das contas, vai revelar um espírito de perseguição, de opressão, de cessação de liberdades individuais. E a atuação da besta da terra? A besta religiosa, mas política, né? A união da igreja com o Estado está acontecendo debaixo dos nossos narizes? Veja só que interessante. Eu recomendo aqui um documentário que foi exibido na Netflix. Eu não recomendo quase nada dali, mas alguns documentários são interessantes, e esse aqui é o caso. The Family, Democracia Ameaçada.
Um documentário baseado em livros de um jornalista que investigou como a religião tem sido usada como um instrumento de dominação, de expansão do poder pelos poderosos ali nos Estados Unidos, senadores e mesmo presidente, né? Eles realizam todos os anos o Prayer Breakfast, é o café da manhã de oração. E convidam ali líderes do mundo inteiro, fazem culto, estudam a Bíblia e depois falam de política. Veja que interessante como a profecia falava realmente de um poder que seria a união entre o Estado e a Igreja novamente. Eu quero convidar você também a assistir a este vídeo no meu canal, mais um dever de casa aí, cenário profético, duas faces da mesma moeda, em que a minha colega jornalista Agatha Lemos e eu analisamos esse assunto, né? O assunto aí da family, a atuação do Papa nesse meio todo. Como é que a gente entende esse cenário? Não dá tempo de explorar isso aqui em detalhes, tá bom? Você, por favor, assista lá. Trump, na primeira eleição, na primeira corrida presidencial, já tinha prometido derrubar a barreira entre igreja e Estado. Ele queria derrubar, e ainda quer, obviamente, a emenda Johnson, que estabelece a separação salutar, separação entre igreja e Estado nos Estados Unidos, né? O Estado é laico. Ele quer cada vez mais aproximar a religião dos assuntos de Estado. Veja quando ele foi eleito, né? O Escolhido, né? The Chosen One, um novo filme aí retratando Trump como tendo sido eleito por uma vontade de Deus, por um ato de Deus. E quando você começa a misturar religião com política, a coisa não dá certo, né? Quando começa a ver um presidente como quase um Messias, um novo Messias, as coisas ficam bem complicadas, né? E aí nós vimos, né, este ano mesmo, em tempos de pandemia, em tempos de revoltas, né, antirracistas nos Estados Unidos, o Trump e a esposa indo a um santuário católico construído em homenagem ao Papa João Paulo II, lá nos Estados Unidos, fazer ali orações e, com isso, dar um recado para os católicos de todo o mundo. Olha que interessante. Ele foi inteligente aqui, né? O João Paulo II foi o Papa que combateu o comunismo, ok? Foi ele que ajudou a derrubar o comunismo na Polônia e também o comunismo lá na ex-União Soviética, aliando-se a Ronald Reagan, o então presidente norte-americano. Quando o Trump vai a um templo dedicado ao Papa João Paulo II, que agora foi canonizado, Santo Paulo II, alguma coisa assim, ele então está dando um recado de que ele quer o apoio católico para derrotar esses movimentos de revolta que têm ali um viés comunista, um viés progressista. Ou seja, mais uma vez, a besta do abismo, ou pelo menos os ecos, né, daquela Revolução Francesa, estão empurrando o Estado para os braços da besta do mar. Aqui você vê, então, um representante da besta da terra indo buscar a bênção, o apoio, a ajuda da besta do mar. Então, a besta do abismo empurrando a besta da terra para os braços da besta do mar. Isso é muito interessante. Veja aqui nas redes sociais aí do Donald Trump, no Twitter, ele desejando aí um Happy Sunday, né? Feliz domingo, nós precisamos de Deus. E ele repercute aqui uma notícia dando conta de que o povo da Polônia, da América e da Europa ainda clama, né? Nós queremos Deus. E está aí, de novo, fazendo menção aí ao Papa João Paulo II. Não por acaso, certamente. Ali embaixo um comentário, né, de Balaam Barugahara, né? O Santo João Paulo II foi o maior, né, e o melhor Papa dos tempos modernos. Olha a exaltação aí de um Papa que era anticomunista e que fez uma parceria forte com o governo norte-americano da época, Ronald Reagan, né? Aqui no Twitter da Rachel Campos Duffy, ela revelando que durante as reuniões, isso é bastante recente, né? Durante uma reunião ali com uma multidão ali em frente à Casa Branca, foi executada a música Ave Maria, né? Ave Maria. Então, você vê aí realmente uma aproximação, Trump falando para um eleitorado católico, né, cada vez mais. Isso é bastante interessante. Olha aqui também outro ponto de convergência. Até então, o ambientalismo, essas bandeiras ecológicas eram mais ligados à esquerda, né? Mas agora o que vemos ali é o país, extrema-direita francesa abraça a causa ambiental, mas é claro, essa causa vai ajudar pessoas a se elegerem, essa causa vai trazer a simpatia do povo para os políticos. Então, esqueça, não é mais uma bandeira apenas da de esquerda, não vai ser mais desse ou daquele partido, vai ser uma causa mundial, é o elo, é o laço de união universal. Direita e esquerda vão se unir
nesse propósito aqui, né? E outros discursos também têm aparecido por aí, como esse aqui, por exemplo, a economista que defende uma mudança radical do capitalismo para o mundo pós-pandemia. Então, a besta da terra, né, que representa tão bem o capitalismo selvagem também, com todas as suas mazelas, a Bíblia condena o amor ao dinheiro, você sabe disso, né? E ali nós temos desigualdades e uma série de coisas negativas também, advindas do capitalismo, não só do comunismo, né? Embora o comunismo seja responsável pela morte de muito mais pessoas em toda a história. Mas, enfim, esse é um outro ponto. Então, aqui há um clamor para que nós revisemos o capitalismo e o mundo sendo devastado pelos grandes conglomerados e indústrias, para que tenhamos uma nova vida, um novo mundo pós-pandemia. Não é a única, veja. Pensadores famosos como Noam Chomsky, né, dizendo somente um novo acordo verde pode nos salvar de um novo desastre, pior do que essa pandemia. Então, agora você vê essas duas coisas sendo relacionadas, né? Pandemia com o ambientalismo, né? Se nós não mudarmos, não tivermos aí um acordo verde, e note que o Papa Francisco é o campeão desse assunto, e ele tem uma proposta na Laudato Si, que é o descanso dominical. Se não tivermos isso aqui funcionando, não teremos um mundo pós-pandemia. Agora, o Fórum Econômico Mundial falando a mesma língua, The Great Reset. Eu quero que você assista também no meu canal, Michelson Borges, ao vídeo em que eu explico o que é esse Great Reset. É a mesma proposta. Queremos repensar tudo. Precisamos de um novo recomeço, de um novo começo, um novo start, né? Um restart para esse planeta, uma nova economia. E alguns até chamam de economia de Francisco, porque a proposta já foi feita. O Papa apresenta plano para ressuscitar a humanidade após a pandemia. Olha que interessante. Quem é o líder que está se destacando em tudo isso, né? E que plano é esse? As propostas já foram lançadas. Basta ler a epístola Laudato Si. Queridos, eu espero que com essa exposição vocês tenham percebido que o fim se aproxima, que o cenário está montado, pode ser que seja um outro cenário, que o cenário se modifique, pode ser que Deus coloque ainda um freio por misericórdia, pode ser. Eu não estou aqui dizendo que vai ser exatamente desse jeito, eu estou apenas apresentando uma proposta e percebendo como as bestas trabalham, atuam, né? E como há pessoas servindo de joguete, para usar aqui uma expressão de Lenin, né? De Vladimir Lenin, são idiotas úteis muitas vezes. Eu não gosto porque ela é pesada, mas foi ele que usou, né? Bobos úteis, talvez. Achando que temos que defender a esquerda, defender a direita, defender esse ou aquele movimento, né? Nos engajar em causas e militar, ser militantes. Não está correto isso, nós temos que ser cristãos bíblicos. Se formos cristãos bíblicos, já estaremos fazendo a coisa certa, pelo motivo certo. E perceberemos que a nossa esperança não vem da esquerda nem da direita, que são instrumentos de polarização da besta, na verdade. A nossa esperança vem do alto, vem do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos ter as nossas lâmpadas cheias de azeite. Leia e medite, por favor, na parábola das 10 virgens, Mateus 25, 1-13. Mais do que nunca, nós precisamos meditar nessa parábola e perceber que não basta estar na igreja. Nós precisamos de uma relação real com Jesus. Precisamos do Espírito Santo pleno em nossa vida, para que nós possamos estar, então, preparados para que, quando vier o grito, aí vem o noivo, nós estejamos preparados para ir para a festa, para ir para o céu com Jesus e com os queridos a quem amamos. Eu espero que em breve nós possamos deixar de contemplar fotos, imagens e ilustrações como esta aqui e possamos ver realmente o nosso Senhor Jesus Cristo de fato vindo nas nuvens dos céus. Eu espero que vocês tenham compreendido com essa exposição, tanta informação, né? Mas depois, se quiserem digerir com mais tempo isso, também fique à vontade. Mas espero que vocês tenham percebido realmente que há dois poderes lutando, não só por trincheiras no mundo, mas pela nossa mente. Deus está convidando você a entregar sua vida para Ele, livremente. E Satanás querendo invadir a sua mente, invadir sua vida, para destruir, para dominar. E dividir para dominar também e conquistar, como ele tem feito muitas vezes com a própria igreja. Fiquemos firmes, enchamos nossas lâmpadas com azeite celestial, com o poder do Espírito Santo, para que possamos estar preparados para a volta de Jesus. Eu quero orar com você nesse momento. Feche os olhos. Bondoso Deus, muito obrigado porque em Tua palavra, na revelação inspirada, encontramos luz para o nosso caminho. Podemos antecipar os passos nesse grande conflito entre os poderes que estão lutando neste mundo e pela nossa mente. E assim nos precaver, e assim nos preparar para o que está à nossa frente. Bondoso Deus, enche nossas lâmpadas com azeite celestial.
que nós possamos manter comunhão íntima com Jesus e deixar de lado as coisas que nos distraem, que nos afastam de Ti, que possamos estar firmes, preparados para o breve encontro com Jesus quando Ele voltar nas nuvens dos céus. É em nome dele que nós te pedimos essas bênçãos agradecidos. Amém. Um grande abraço para vocês, queridos irmãos, e que Deus abençoe cada um de vocês e a família de vocês também.